O som ecoou por toda a sala de jantar como um tiro. A dor ardente queimou-me a face enquanto recuava a cambalear, a minha mão voando instintivamente para a marca vermelha que florescia no meu rosto. O bacalhau de Natal permanecia esquecido sobre a mesa, enquanto 12 pares de olhos me fitavam. Alguns surpreendidos, outros satisfeitos, todos em silêncio. O meu marido Rodrigo erguia-se sobre mim, as suas mãos ainda levantadas, o peito agitando-se de raiva. Não voltes a envergonhar-me à frente da minha família nunca mais, rosnou, a sua voz destilando veneno. A sua mãe sorriu com suficiência da sua cadeira. O seu irmão riu-se por baixo. A sua irmã revirou os olhos como se eu o merecesse. Mas então, do canto da sala de jantar, chegou uma voz tão pequena, mas tão cortante que poderia cortar aço. Pai. Todas as cabeças se voltaram para a minha filha de 9 anos, Isabel, que estava junto à janela com o seu tablet apertado contra o peito. Os seus olhos escuros, tão parecidos com os meus, continham algo que fez o ar na sala transformar-se, algo que fez o sorriso confiante de Rodrigo vacilar. Não devias ter feito isso, disse, a sua voz firme e estranhamente calma para uma criança. Porque agora o avô vai ver. A cor desvaneceu-se do rosto de Rodrigo. A sua família trocou olhares confusos, mas vi algo mais a arrastar-se nas suas expressões. Um lampejo de medo que ainda não conseguiam nomear. Do que estás a falar? Exigiu Rodrigo, mas a sua voz quebrou-se. Isabel inclinou a cabeça, estudando-o com a intensidade de uma cientista a examinar um espécime. Tenho-te gravado, pai. Tudo, durante semanas, e enviei tudo ao avô esta manhã. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A família de Rodrigo começou a mexer-se desconfortavelmente nas suas cadeiras, entendendo subitamente que algo tinha corrido terrivelmente, irreversivelmente mal. Disse-me para te dizer, continuou Isabel, a sua pequena voz carregando o peso de uma condenação iminente, que vem a caminho. E foi aí que começaram a empalidecer. Foi aí que começaram as súplicas. 3 horas antes, tinha estado parada na mesma cozinha, passando mecanicamente manteiga ao peru natalício, enquanto as minhas mãos tremiam de exaustão. O hematoma nas minhas costelas da lição da semana passada ainda doía a cada movimento, mas não podia deixá-lo transparecer. Não com a família de Rodrigo a vir. Não quando qualquer sinal de fraqueza seria visto como munição. Beatriz, onde raio estão os meus sapatos bons? A voz de Rodrigo rugiu lá de cima, e estremeci apesar de mim mesma. No armário, amor, lado esquerdo, prateleira de baixo. Gritei de volta, a minha voz cuidadosamente modulada para evitar provocar outra explosão. Isabel estava sentada no balcão da cozinha, supostamente a fazer trabalhos de casa, mas sabia que me estava a observar. Observava sempre agora. Esses olhos inteligentes não perdiam nada. Aos 9 anos, tinha aprendido a ler os sinais de perigo melhor do que eu. A postura dos ombros de Rodrigo quando entrava pela porta, a forma particular como pigarreava antes de se lançar numa diatribe, o silêncio perigoso que precedia os seus piores momentos. Mãe, disse suavemente, sem levantar a vista da sua folha de matemática. Estás bem? A pergunta atingiu-me como um murro físico. Quantas vezes me tinha feito essa pergunta? Quantas vezes tinha mentido e dito que sim, que estava tudo bem, que o pai apenas estava estressado, que os adultos às vezes não concordavam, mas isso não significava nada. Estou bem, meu amor, sussurrei, a mentira amarga na minha língua. O lápis de Isabel parou. Não, não é verdade. Antes de poder responder, os passos pesados de Rodrigo atroaram pelas escadas. Beatriz, a casa parece uma pocilga. A minha mãe vai estar aqui numa hora e tu nem sequer consegues... Parou a meio da frase quando viu Isabel a observá-lo. Por um breve momento, algo que poderia ter sido vergonha piscou nas suas feições, mas desapareceu tão rapidamente que poderia tê-lo imaginado. Isabel, vai para o teu quarto, disse bruscamente. Mas, pai, estou a fazer trabalhos como tu. Vai. Isabel recolheu os seus livros lentamente, deliberadamente.
Enquanto passava junto a mim, apertou a minha mão, um pequeno gesto de solidariedade que quase me partiu o coração. Na entrada da cozinha, parou e olhou para trás para Rodrigo. "Porta-te bem com a mãe", disse simplesmente. A mandíbula de Rodrigo contraiu-se. "Desculpa. Tem estado a cozinhar todo o dia, embora esteja cansada. Por isso só porta-te bem." A audácia de uma criança de 9 anos a enfrentar o seu pai deixou Rodrigo momentaneamente sem palavras, mas viu o lampejo perigoso nos seus olhos, a forma como as suas mãos se fecharam em punhos. "Isabel, vai", disse rapidamente, tentando desativar a situação. Ela acenou e desapareceu escadas acima, mas não antes de captar a determinação no seu queixo, tão parecida com a do meu pai quando se preparava para a batalha. "Essa miúda está a ficar demasiado respondona", murmurou Rodrigo, voltando a sua atenção para mim. "Estás a criá-la para ser desrespeitosa. É apenas protetora", disse cuidadosamente. "Não gosta de ver..." "Ver o quê?" A sua voz baixou para esse sussurro perigoso que me gelou o sangue. "Estás a contar-lhe histórias sobre nós, Beatriz?" "Não, Rodrigo, nunca faria." "Porque se estás a fazer isso, se estás a envenenar a minha filha contra mim, haverá consequências. A sua filha. Como se eu não tivesse direito sobre a criança que tinha carregado durante 9 meses, amamentado em cada doença, consolado em cada pesadelo." A campainha tocou, salvando-me de ter de responder. Rodrigo endireitou a gravata e transformou-se instantaneamente no marido encantador e no filho que a sua família conhecia e amava. A mudança foi tão perfeita que era aterrorizante. "Showtime", disse com um sorriso frio. "Lembra-te, somos a família perfeita." A família de Rodrigo desceu sobre a nossa casa como uma praga de gafanhotos bem vestidos, cada um carregando o seu próprio arsenal de comentários passivo-agressivos e insultos apenas velados. A sua mãe, Esperança, entrou primeiro, o seu olhar crítico imediatamente a vasculhar a casa em busca de falhas. "Ai, Beatriz, querida", disse naquele tom meloso que gotejava condescendência. "Fizeste algo com as decorações. Que rústico." Tinha passado 3 dias a aperfeiçoar essas decorações natalícias. O irmão de Rodrigo, André, chegou com a sua esposa Mônica, ambos exibindo roupa de marca e sorrisos superiores. "Cheira bem aqui", disse André, depois acrescentou por baixo. "Para variar." A verdadeira punhalada veio da irmã de Rodrigo, Patrícia, que fez um espetáculo de me abraçar enquanto sussurrava. "Pareces cansada, Beatriz. Não estás a dormir bem?" O Rodrigo diz sempre que as esposas estressadas envelhecem mais depressa. Forcei um sorriso e acenei, interpretando o meu papel neste teatro retorcido. Mas reparei em Isabel parada na entrada, o seu tablet nas mãos, esses olhos aguçados a catalogar cada desfeita, cada comentário cruel, cada momento em que o seu pai falhou em defender-me. Durante o jantar, o padrão continuou. Rodrigo banhava-se na atenção da sua família, enquanto sistematicamente me diminuíam com precisão cirúrgica. "A Beatriz sempre foi tão simples", disse Esperança enquanto cortava o seu peru. "Não muita educação, sabes? O Rodrigo realmente baixou o nível, mas é tão bom homem por cuidar dela." Rodrigo não a contradisse. Nunca o fazia. "Lembram-se quando a Beatriz tentou voltar a estudar?" Riu-se Patrícia. "O que era? Enfermagem?" O Rodrigo teve de meter o pé e dizer que não. Alguém precisava de se focar na família. Isso não era como tinha acontecido. Tinha sido aceite num programa de enfermagem, tinha sonhos de independência financeira, de uma carreira que importasse. Rodrigo tinha sabotado a minha candidatura. Tinha me dito que era demasiado estúpida para ter sucesso, que o envergonharia ao falhar. Mas não disse nada. Sorri e enchi os seus copos de vinho e fingi que as suas palavras não me cortavam como vidro partido. Isabel, contudo, tinha parado completamente de comer. Estava sentada rígida na sua cadeira, as suas pequenas mãos apertadas no seu colo, observando a família do seu pai destroçar a sua mãe pedaço por pedaço.
O ponto de ruptura chegou quando André começou a falar sobre a nova promoção da sua esposa. A Mônica vai ser sócia na sua firma, anunciou orgulhosamente. Claro, ela sempre foi do tipo ambiciosa, não contente em apenas existir. A palavra existir pairou no ar como uma bofetada. Até a Mônica parecia desconfortável com a crueldade do seu marido. Isso é maravilhoso, disse genuinamente, porque apesar de tudo, alegrava-me por qualquer mulher que tivesse sucesso na sua carreira. Terceou Esperança. É tão refrescante ver uma mulher com verdadeiro impulso e inteligência. Não achas, Rodrigo? Os olhos de Rodrigo encontraram-se com os meus através da mesa, e vi o cálculo ali. A escolha entre defender a sua esposa ou manter a aprovação da sua família. Escolheu-os. Escolhia-os sempre. Absolutamente, disse levantando o seu copo. Pelas mulheres fortes e bem-sucedidas. O brinde não era por mim. Nunca era por mim. Desculpei-me para ir à cozinha, precisando de um momento para respirar, para recolher os pedaços da minha dignidade que jaziam espalhados pela sala de jantar. Através da entrada, podia escutá-los a continuar o seu assalto na minha ausência. Tem se tornado tão sensível ultimamente, estava a dizer Rodrigo. Honestamente, não sei quanto mais drama consigo suportar. És um santo por aguentares, respondeu a sua mãe. Foi aí que a voz de Isabel cortou através das suas risadas como uma navalha. Por que é que todos odeiam a minha mãe? A sala de jantar ficou em silêncio. Isabel, meu amor, a voz de Rodrigo soava tensa. Não odiamos... Sim, odeiam, interrompeu Isabel, a sua voz firme e clara. Dizem coisas más sobre ela. Põem-na triste, fazem-na chorar quando pensam que não estou a ver. Pressionei-me contra a parede da cozinha, o meu coração a martelar no meu peito. Querida, a voz de Esperança era melancolicamente doce. Às vezes os adultos têm coisas complicadas. A minha mãe é a pessoa mais inteligente que conheço, continuou Isabel, ganhando ímpeto. Ajuda-me com os trabalhos de casa todas as noites. Constrói coisas e arranja coisas e sabe sobre ciências e livros e tudo. É gentil com todos, mesmo quando são maus com ela, mesmo quando não o merecem. O silêncio esticou-se tenso. Ela cozinha a vossa comida e limpa as vossas desarrumações e sorri quando magoam os seus sentimentos porque está a tentar fazer todos felizes. Mas nenhum de vocês a vê sequer. Só veem alguém com quem ser malvados. Isabel, já chega. A voz de Rodrigo continha um aviso. Não, pai. Não chega. Não chega que faças a mãe chorar. Não chega que lhe grites e a chames estúpida. Não chega que a magoes. O meu sangue converteu-se em gelo. Tinha visto mais do que pensava. Mais do que jamais quis que visse. Ouvi uma cadeira arrastar-se violentamente. Vai para o teu quarto agora. A voz de Rodrigo era mortalmente silenciosa. Não quero, disse agora. O som das suas palmas a baterem na mesa fez todos saltarem. Foi aí que corri de volta à sala de jantar, incapaz de deixar a minha filha enfrentar a sua ira sozinha. Rodrigo, por favor, disse, interpondo-me entre ele e Isabel. É só uma criança, não entende? Não entende o quê? Os seus olhos estavam a arder agora, a sua compostura finalmente a rachar à frente da sua família. Não entende que a sua mãe é uma patética e fraca? Não a chames assim. A voz de Isabel elevou-se feroz e protetora. Não te atrevas a chamar nomes à minha mãe. Chamo-lhe como me der na gana, rugiu Rodrigo avançando para ambas. Esta é a minha casa, a minha família, e eu farei... Farás o quê? Ouvi-me a dizer, o meu próprio ponto de ruptura finalmente alcançado. Bater numa criança de 9 anos à frente da tua família? Mostrar-lhes o que realmente és? A sala ficou mortalmente silenciosa. A família de Rodrigo olhava-nos, as peças de um puzzle a encaixarem no lugar. O rosto de Rodrigo contorceu-se de raiva. Como te atreves? Sussurrou. Como te atreves a fazer-me parecer? Como o que és?
As palavras saíram antes de poder detê-las. Como alguém que magoa a sua esposa, como alguém que aterroriza a sua própria filha, foi aí que a sua mão se ergueu. Foi aí que o mundo explodiu em dor e humilhação, e o peso esmagador da traição pública. E foi aí que Isabel se adiantou e mudou tudo. Um mês antes. Mãe, podes ajudar-me com o meu projeto escolar? Levantei a vista da pilha de faturas que tinha estado a organizar. Faturas médicas da visita às urgências, aquela que disse aos médicos que tinha caído pelas escadas. Isabel estava parada na entrada do meu quarto, o seu tablet nas mãos e uma expressão que não conseguia decifrar no seu rosto. Claro, meu amor. De que trata o projeto? Dinâmicas familiares, disse cuidadosamente. Temos de documentar como as famílias interagem e se comunicam. Algo no seu tom deixou-me nervosa. O que queres dizer com documentar? Filmar vídeos, gravar conversas, mostrar exemplos de como os membros da família se tratam uns aos outros. Os seus olhos encontraram-se com os meus, escuros e sérios. A professora Fernandes diz que é importante entender como se veem as famílias saudáveis versus outros tipos. O meu coração apertou-se. A professora de Isabel sempre tinha sido perspicaz. Sempre fazia as perguntas certas quando Isabel chegava à escola com olheiras, ou se encolhia quando os adultos alçavam a voz. Isabel, comecei cuidadosamente. Sabes que algumas coisas que acontecem nas famílias são privadas, não é? Nem tudo precisa ser partilhado ou gravado. Sei, disse, mas havia algo na sua voz. Uma determinação que me lembrou tanto do meu pai que me tirou o fôlego. Mas a professora Fernandes diz que documentar as coisas pode ser importante para entender, para proteção. A palavra proteção pairou entre nós como uma arma carregada. Nessa noite, depois de Rodrigo me ter gritado por comprar a marca errada de café e bater a porta do quarto tão forte que fez tremer a casa, Isabel apareceu na minha entrada. Mãe, sussurrou. Estás bem? Estava sentada na minha cama a segurar um saco de gelo no meu ombro onde me tinha agarrado, deixando hematomas em forma de dedos que estariam escondidos debaixo de mangas compridas amanhã. Estou bem, bebê. Menti automaticamente. Isabel entrou no quarto e fechou a porta suavemente atrás dela. Mãe, preciso de te dizer uma coisa. Algo na sua voz fez-me levantar a vista. Parecia mais velha subitamente, carregando um peso que nenhuma criança devia carregar. Tenho estado a pensar, disse subindo para a cama junto a mim, sobre o meu projeto, sobre as famílias. Isabel, sei que o pai te magoa, disse em voz baixa, as palavras caindo entre nós como pedras em água quieta. A minha garganta fechou-se. Meu amor, às vezes os adultos... A professora Fernandes mostrou-nos um vídeo, interrompeu Isabel, sobre famílias onde as pessoas se magoam. Disse que se alguma vez víssemos algo assim, devíamos dizer a alguém que possa ajudar. Isabel, não podes... Tenho estado a gravar, mãe. As palavras atingiram-me como um murro físico. O quê? As pequenas mãos de Isabel tremeram enquanto segurava o seu tablet. Tenho estado a gravá-lo quando é mal contigo, quando grita e quando te magoa. Tenho vídeos, mãe. Muitos. Horror e esperança bateram-se no meu peito. Isabel, não podes... Se o teu pai souber... Não vai saber. Disse com uma certeza aterrorizante. Sou cuidadosa. Muito, muito cuidadosa. Abriu o seu tablet e mostrou-me uma pasta etiquetada Projeto Familiar. Dentro havia dezenas de ficheiros de vídeo, cada um com data e hora. Isabel, isto é perigoso. Se te apanha... Mãe, disse, a sua pequena mão cobrindo a minha. Não vou deixar que continue a magoar-te. Tenho um plano. O olhar nos seus olhos, antigo e determinado e absolutamente sem medo, gelou-me até aos ossos. Que tipo de plano? Isabel esteve calada por um longo momento, os seus dedos a traçar padrões na colcha. O avô sempre disse que os valentões só entendem uma coisa. O meu pai, claro.
Isabel adorava o meu pai. Telefonava-lhe todas as semanas. Escutava com atenção embrulhada as suas histórias sobre liderança e coragem, e defender-se pelo que é certo. Era coronel no exército, um homem que comandava respeito e nunca tinha recuado perante uma luta na sua vida. Isabel, não podes envolver o avô. Isto é entre o teu pai e eu. Não, não é, disse firmemente. É sobre a nossa família verdadeira. E o avô diz sempre que a família protege a família. Durante o mês seguinte, observei a minha filha de 9 anos converter-se em alguém que mal reconhecia. Continuava doce, continuava a ser o meu bebé. Mas havia um aço na sua espinha que não tinha estado ali antes. Movia-se pela casa como uma pequena soldado numa missão, documentando cada palavra cruel, cada mão levantada, cada momento em que Rodrigo mostrava a sua verdadeira natureza. Era cuidadosa, devastadoramente cuidadosa. O tablet estava sempre posicionado inocentemente, apoiado contra livros ou escondido atrás de molduras de fotografias. Nunca filmava por muito tempo, apenas captava os piores momentos e depois parava. Rodrigo nunca suspeitou que a sua própria filha estava a construir um caso contra ele, peça condenatória por peça. Tentei detê-la 2 vezes. A primeira vez simplesmente disse: Mãe, alguém tem de nos proteger. A segunda vez mostrou-me um vídeo de Rodrigo a empurrar-me contra o frigorífico tão forte que deixou uma moça na porta. Olha para ti, disse em voz baixa. Olha como te fazes pequena. Olha o medo que tens. No vídeo, estava efetivamente a encolher-me, tentando fazer-me invisível enquanto Rodrigo se erguia sobre mim, o seu rosto contorcido de raiva por algo trivial. Tinha esquecido de comprar a sua marca específica de cerveja Sagres. Isto não é amor, mãe, disse Isabel com sabedoria dilacerante. O amor não se vê assim. 2 semanas antes do Natal, Isabel fez a sua primeira chamada ao avô. Só soube porque entrei no seu quarto para dar-lhe as boas noites e ouvi a sua pequena voz através da porta. Avô, o que faria se alguém estivesse a magoar a mãe? O meu sangue congelou-se. Pressionei o meu ouvido contra a porta, sustendo a respiração. O que queres dizer, meu amor? A voz do meu pai era gentil, mas alerta, da maneira que ficava quando percebia problemas. Só hipoteticamente, se alguém fosse mal com ela, muito mal, o que farias? Houve uma longa pausa. Isabel, a tua mãe está bem? Alguém a está a incomodar? É só uma pergunta, avô, para o meu projeto escolar. Outra pausa. Bem, hipoteticamente, qualquer um que magoasse a tua mãe teria de responder perante mim. Sabes isso, não sabes? A tua mãe é minha filha, e sempre a protegerei. Sempre. Mesmo que fosse alguém da nossa família? Especialmente então. A voz do meu pai era de aço. A família não magoa a família, Isabel. A família verdadeira protege-se entre si. Está bem, disse Isabel, e pude ouvir a satisfação na sua voz. Era isso que pensava. Na manhã seguinte, Isabel mostrou-me uma mensagem de texto no seu tablet. Tinha enviado ao meu pai uma nota simples. Começando a preocupar-me com a mãe. Podes ajudar? A sua resposta foi imediata. Sempre. Liga-me quando quiseres. Amo-vos as duas. Está pronto, disse Isabel simplesmente. Pronto para quê? Isabel olhou-me com esses olhos antigos. Para nos salvar. A manhã de Natal, Isabel estava invulgarmente calma. Enquanto eu corria por todo o lado a fazer preparativos de última hora, ela sentou-se à mesa do pequeno almoço a comer metodicamente as suas tostas e a observar Rodrigo com uma intensidade que devia ter sido perturbadora numa criança. Rodrigo já estava no limite. As visitas da sua família sempre tiravam o pior dele. A necessidade de parecer no controlo, a pressão de manter a sua imagem como o patriarca bem-sucedido, já me tinha gritado 3 vezes antes das 9h da manhã. Uma vez por usar as colheres de servir erradas, 2 vezes por respirar demasiado alto. Lembra-te, disse, endireitando a gravata no espelho do corredor. Hoje somos a família perfeita.
Marido amoroso, esposa devota, criança bem comportada. Consegues lidar com isso, Beatriz? Sim, sussurrei. E tu? Voltou-se para Isabel. Chega dessa atitude que tens mostrado ultimamente. As crianças devem ser vistas e não ouvidas quando os adultos estão a falar. Isabel acenou solenemente. Entendo, pai. Algo sobre a sua fácil complacência devia tê-lo avisado. Mas Rodrigo estava demasiado focado na sua própria atuação para reparar no olhar calculista nos olhos da sua filha. A sua família chegou em ondas, cada membro trazendo a sua própria marca especial de toxicidade. Acomodaram-se na nossa sala como se fosse deles, imediatamente começando o seu ritual de humilhação subtil. Beatriz, querida, disse Esperança, aceitando um copo de vinho. Devias mesmo fazer algo com essas raízes grisalhas. O Rodrigo trabalha tão duro para sustentar. O mínimo que poderias fazer é cuidar-te. Rodrigo riu-se. Realmente riu-se. A mãe tem razão. Estou sempre a dizer-lhe que se está a desleixar. Senti a queimadura familiar da vergonha. Mas quando olhei para Isabel, vi os seus pequenos dedos a moverem-se pelo ecrã do seu tablet. Estava a gravar. A tarde continuou na mesma linha. Cada vez que entrava numa sala, a conversa mudava para punhaladas subites sobre a minha aparência, a minha inteligência, o meu valor como esposa e mãe. E cada vez Rodrigo juntava-se ou permanecia silencioso, a sua cumplicidade mais devastadora que a crueldade direta. Mas Isabel estava a documentar tudo. Durante o jantar, enquanto Rodrigo cortava o peru com precisão teatral, a sua família lançou o seu ataque mais vicioso até o momento. Sabes, disse André, a Mônica e eu estávamos a dizer que sorte tem o Rodrigo de seres tão acomodatícia, Beatriz. Algumas esposas fariam escândalo por... bem, tudo. O que queres dizer? Perguntei, embora soubesse que não devia tê-lo feito. Patrícia riu-se. Ai, vá lá. A forma como simplesmente aceitas tudo. Nunca lutas. Nunca te defendes. É quase admirável como completamente te rendeste. Ela conhece o seu lugar, disse Rodrigo, e a satisfação cruel na sua voz fez algo dentro de mim finalmente partir-se. O meu lugar? Repeti, a minha voz apenas acima de um sussurro. Beatriz. A voz de Rodrigo continha um aviso, mas não conseguia parar. 3 anos de humilhação acumulada, de orgulho engolido, de proteger a minha filha de uma verdade que nos estava a destruir a ambas. Tudo saiu derramando. O meu lugar é cozinhar a tua comida e limpar as tuas desarrumações e sorrir, enquanto a tua família me diz o inútil que sou. O meu lugar é desaparecer enquanto tu levas o crédito por tudo o que faço e me culpas por tudo o que corre mal. O rosto de Rodrigo ficou branco, depois vermelho. Beatriz, chega. Agora. O meu lugar é fingir que não vejo Isabel a observar enquanto tu... Foi aí que se levantou. Foi aí que a sua mão se ergueu. Foi aí que tudo mudou para sempre. A bofetada ecoou pela sala como um trovão. O tempo pareceu abrandar enquanto recuava a cambalear, a minha face a arder, a minha visão a turvar-se com lágrimas de dor e choque. Mas não era a dor física que me destruiu. Era o olhar de satisfação nos rostos da sua família. A forma como acenaram como se finalmente tivesse recebido o que merecia. Rodrigo erguia-se sobre mim, respirando forte, as suas mãos ainda levantadas. Não voltes a envergonhar-me à frente da minha família nunca mais. Rosnou. A sala de jantar estava silenciosa, exceto pelo som da minha respiração entrecortada e o tic-tac do relógio de parede no canto. 12 pares de olhos olhavam-me, alguns surpreendidos, outros satisfeitos, todos à espera de ver o que aconteceria a seguir. Foi aí que Isabel se adiantou. Pai. A sua voz era tão calma, tão controlada que me enviou arrepios pela espinha. Rodrigo voltou-se para Isabel, a sua raiva ainda a arder, pronto a desatar a sua fúria sobre qualquer um que se atrevesse a desafiá-lo. O quê? Cuspiu. Isabel estava junto à janela, o seu tablet apertado contra o peito como um escudo, os seus olhos escuros, os meus olhos,
Estavam fixos no seu pai com uma intensidade que fez o ar na sala mudar. Não devias ter feito isso, disse, a sua voz firme e estranhamente calma para uma criança. A raiva de Rodrigo vacilou por apenas um momento, confusão a piscar através das suas feições. Do que estás a falar? Isabel inclinou a cabeça, estudando-o com a avaliação fria de um predador, a medir a sua presa. Porque agora o avô vai ver. A mudança na sala foi imediata e elétrica. A postura confiante de Rodrigo desabou. A sua família trocou olhares confusos, mas via algo mais a arrastar-se nas suas expressões. Um lampejo de medo que ainda não conseguiam nomear. Do que estás a falar? Exigiu Rodrigo, mas a sua voz quebrou-se na última palavra. Isabel levantou o seu tablet, o ecrã a brilhar na luz tênue da sala de jantar. Tenho-te gravado, pai, tudo, durante semanas. Esperança engasgou-se. André engasgou-se com o seu vinho. O garfo de Patrícia estatelou-se contra o prato, mas Isabel não tinha terminado. Gravei quando chamaste a mãe estúpida. Gravei quando a empurraste. Gravei quando lhe atiraste o comando à cabeça. Gravei quando a fizeste chorar. A sua voz nunca vacilou. Nunca perdeu essa calma aterrorizante. E enviei tudo ao avô esta manhã. O rosto de Rodrigo passou por uma série de cores, vermelho a branco a cinzento, enquanto as implicações o atingiram. O meu pai não era apenas o avô querido de Isabel, era o coronel Santiago Herrera, um oficial militar condecorado com ligações através da base, a comunidade e o sistema legal. Pequena. Rodrigo começou em direção a Isabel, a sua mão levantada. Não o faria, disse Isabel, sem se mover nem um centímetro. Porque o avô disse para te dizer uma coisa. Rodrigo congelou a meio do passo. Disse-me para te dizer que reviu toda a evidência. Disse-me para te dizer que os homens verdadeiros não magoam mulheres e crianças. Disse-me para te dizer que os valentões que se escondem atrás de portas fechadas são cobardes. O tablet soou com uma mensagem a chegar. Isabel olhou para o ecrã e sorriu. Um sorriso que era só dentes e sem calor. E disse-me para te dizer, continuou, a sua voz baixando para um sussurro que de alguma forma carregava mais ameaça que qualquer grito, que vem a caminho. O efeito foi imediato e devastador. A família de Rodrigo começou a falar todos ao mesmo tempo, vozes a sobreporem-se em pânico. Rodrigo, do que está ela a falar? Disseste que eram apenas discussões. Se há vídeos, se o coronel os vê, não podemos estar associados com... Rodrigo levantou as mãos, tentando recuperar o controlo, mas o dano estava feito. A máscara tinha deslizado e a sua família estava a vê-lo claramente pela primeira vez. Não é o que parece, disse desesperadamente. Isabel é apenas uma criança. Não entende... Entendo que bateste na minha mãe, disse Isabel, a sua voz cortando através das suas desculpas como uma faca. Entendo que a assustas. Entendo que a fazes sentir pequena e inútil, porque isso te faz sentir grande e importante. Fez uma pausa, olhando à volta da sala para a família de Rodrigo com desdém demolidor. E entendo que todos vocês sabiam e não vos importavam porque era mais fácil fingir que a mãe era o problema. O rosto de Esperança tinha ficado cinzento. Isabel, certamente não acreditas que apoiaríamos... Chamaram-lhe estúpida. Chamaram-lhe inútil. Disseram que o pai baixou o nível. Disseram que ela tinha sorte de ele a aturar. A voz de Isabel era implacável, catalogando cada crueldade com memória perfeita. Fizeram-na mais pequena cada vez que vieram aqui. Ajudaram a quebrá-la. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo estava a olhar para a sua filha como se a visse pela primeira vez, e o que via claramente o aterrorizava. Esta não era a criança calada e obediente que ele pensava que conhecia. Esta era alguém que tinha estado a observar, a aprender, a planear. Quanto tempo? Sussurrou. Quanto tempo me tens gravado? Isabel consultou o seu tablet com precisão clínica. 43 dias,
17 horas e 36 minutos de gravação. Gravações de áudio de outros 28 incidentes. Os números atingiram a sala como golpes físicos. O irmão de Rodrigo, André, estava a olhar abertamente, a sua boca pendurada aberta. A sua esposa Mônica tinha lágrimas nos olhos. Meu Deus, Rodrigo, respirou André. O que fizeste? Não fiz nada, explodiu Rodrigo, a sua compostura finalmente a despedaçar-se completamente. Ela está a mentir. É uma pequena manipuladora. Isabel calmamente virou o seu tablet, mostrando o ecrã à sala. Nele, claro como o dia, havia um vídeo de Rodrigo a agarrar-me pela garganta e a espatifar-me contra a parede da cozinha enquanto gritava sobre o jantar chegar 5 minutos atrasado. Isto foi terça-feira, disse Isabel conversacionalmente. Gostariam de ver quarta-feira? Ou talvez quinta-feira, quando atiraste a chávena de café à cabeça da mãe? Rodrigo lançou-se em direção ao tablet, mas Isabel estava pronta. Escorregou por trás da minha cadeira, o seu dedo a flutuar sobre o ecrã. Não o faria, disse calmamente. Tudo isto tem cópia de segurança. Armazenamento na nuvem, o telefone do avô, o e-mail da professora Fernandes, a linha de denúncias da polícia. Rodrigo congelou. A polícia? O avô insistiu. Disse Isabel como se fosse um facto. Disse que a documentação é importante para quando as pessoas más precisam de consequências. Foi aí que o ouvimos. O rugir de motores na entrada. Portas de carros a fecharem-se. Passos pesados no alpendre da frente. Isabel sorriu. Já chegou. A porta da frente não se abriu simplesmente. E rompeu para dentro como se tivesse sido explodida pela força da fúria justiceira em pessoa. O meu pai encheu a entrada como um anjo vingador, o seu porte militar inconfundível mesmo em roupa civil. Atrás dele estavam outros 2 homens que reconheci das funções da base. Ambos oficiais. Ambos com expressões que poderiam ter derretido o aço. A sala de jantar ficou silenciosa, exceto pelo som do copo de vinho de esperança a estatelar-se contra o chão. O coronel Santiago Herrera examinou a sala com a eficiência fria de um homem que tinha comandado tropas através de zonas de guerra. Os seus olhos captaram tudo. A minha face vermelha, a postura culpada de Rodrigo, os rostos consternados da sua família e Isabel parada protetoramente junto a mim com o seu tablet ainda apertado nas suas mãos. Coronel Herrera! Gaguejou Rodrigo, a sua bravata a evaporar-se como fumo. Isto é inesperado. Não estávamos... Senta-te, disse o meu pai em voz baixa. O comando carregava tal autoridade que Rodrigo realmente deu um passo atrás, mas não se sentou. Senhor, creio que houve algum mal-entendido. Disse, senta-te. Desta vez, os joelhos de Rodrigo dobraram-se e desabou na sua cadeira. A sua família permaneceu congelada, com medo de se mexer ou falar. O meu pai entrou na sala, os seus acompanhantes flanqueando-o como guardas de honra. Isabel, disse gentilmente, a sua voz a transformar-se completamente quando se dirigiu à sua neta. Estás bem? Sim, avô, disse correndo para ele. Ele levantou-a num braço enquanto mantinha o seu olhar letal fixo em Rodrigo. E a tua mãe? Os olhos de Isabel piscaram para a minha face a arder. Está magoada, avô. Outra vez. A temperatura na sala pareceu baixar 10 graus. O meu pai pousou Isabel com cuidado e aproximou-se de mim, os seus olhos treinados a catalogar cada ferimento visível com precisão clínica. Quando gentilmente tocou na minha face, examinando a marca de mão que Rodrigo tinha deixado ali, a sua mandíbula contraiu-se tão forte que ouvi os seus dentes a ranger. Quanto tempo? Perguntou em voz baixa. Pai. Quanto tempo, Beatriz? Não podia mentir-lhe. Não com Isabel a observar. Não com a evidência mostrada tão claramente no meu rosto. 3 anos. As palavras pairaram no ar como uma sentença de execução. O meu pai voltou-se lentamente para enfrentar Rodrigo, e nunca o tinha visto mais perigoso. Não em fotografias de combate, não nos seus retratos militares mais intimidantes.
Nada se comparava à fúria controlada a irradiar dele agora. 3 anos, repetiu, a sua voz conversacional. 3 anos tens posto as tuas mãos sobre a minha filha. Senhor, não é o que pensa, começou Rodrigo. 3 anos tens aterrorizado a minha neta. Nunca toquei em Isabel. Nunca o faria. Achas que porque não a bateste, não a magoaste? A voz do meu pai elevou-se ligeiramente, e Rodrigo realmente gemeu. Achas que uma criança pode ver a sua mãe a ser abusada e não ser danificada? Achas que o que fizeste a esta família não é um crime contra essa menina? A mãe de Rodrigo finalmente encontrou a sua voz. Coronel Herrera, certamente podemos discutir isto como adultos civilizados. O olhar do meu pai dirigiu-se para ela e imediatamente se calou. Senhora Moraes, disse polidamente, o seu filho tem abusado física e emocionalmente da minha filha, enquanto a senhora se sentava nesta mesma sala e a chamava inútil. Toda a sua família permitiu e encorajou o seu comportamento. É cúmplice em cada hematoma, cada lágrima, cada noite que a minha neta se foi deitar com medo. O rosto de Esperança desabou. Não sabíamos... Sabiam, disse Isabel em voz baixa junto a mim. Só que não vos importava porque não vos estava a acontecer a vocês. Um dos acompanhantes do meu pai, um homem que reconheci como o Major Rodrigues, adiantou-se e pôs um tablet na mesa da sala de jantar. Revimos toda a evidência, disse formalmente. Documentação em vídeo de violência doméstica, gravações de áudio de ameaças e abuso verbal, evidência fotográfica de ferimentos, registros médicos que mostram acidentes repetidos. O rosto de Rodrigo tinha ficado completamente branco. Esses são registros médicos privados. Não podem... A sua esposa assinou autorizações para tudo, continuou o Major Rodrigues calmamente, com data retroativa de 3 anos. Ela tem o direito de partilhar a sua própria informação médica, especialmente quando documenta crimes contra ela. Crimes. A voz de Rodrigo quebrou-se. O meu pai aproximou-se mais da cadeira de Rodrigo, a sua presença avassaladora. Agressão e ofensas corporais, violência doméstica, ameaças terroristas, assédio, intimidação de testemunhas. Testemunhas? Rodrigo parecia confuso. A tua filha, a tua esposa. Qualquer um que viu os hematomas e ferimentos que causaste, a voz do meu pai era clínica agora metódica. A professora de Isabel reportou as suas preocupações aos serviços de proteção infantil no mês passado. Já há um processo aberto. A sala estava a girar. Não tinha ideia de que a professora de Isabel tinha ido tão longe. Não tinha ideia de que havia registros oficiais, queixas formais. A pergunta, continuou o meu pai, é o que acontece agora. A família de Rodrigo estava a trocar olhares de pânico, finalmente entendendo a magnitude da situação que tinham ajudado a criar. O que quer? Sussurrou Rodrigo, e o desespero na sua voz era quase patético. O meu pai sorriu, mas não havia calor nisso. O que quero é levar-te lá para fora e mostrar-te exatamente como se sente estar indefeso e assustado. O que quero é fazer-te entender o terror que puseste à minha família. Rodrigo encolheu-se mais fundo na sua cadeira. Mas o que vou fazer, continuou o meu pai, é deixar a lei tratar de ti, porque ao contrário de ti, eu acredito na justiça, não na vingança. Acenou ao seu outro acompanhante, que agora reconheci como a capitã Torres do escritório legal da base. Ela adiantou-se com uma pasta nas suas mãos. Senhor Moraes, disse formalmente, estou aqui para lhe servir uma ordem de restrição temporária. É-lhe ordenado não ter contato com a sua esposa ou filha. É-lhe ordenado desocupar esta residência imediatamente. Esta é a minha casa, explodiu Rodrigo, o desespero tornando-o estúpido. Na verdade, a capitã Torres consultou os seus papéis. A casa está em nome de ambos, mas dadas as circunstâncias e a evidência de violência doméstica, a sua esposa foi concedida a ocupação temporária exclusiva. Rodrigo voltou-se para a sua família procurando apoio, mas só encontrou rostos horrorizados virados para longe dele. Mãe, suplicou,
Não podes acreditar. Vi os vídeos, Rodrigo, disse Esperança em voz baixa, lágrimas a correrem pela sua cara. Todos nós vimos. O teu avô estaria envergonhado. André levantou-se lentamente, o seu rosto cinzento. A Mônica e eu temos de ir. Não podemos estar associados com isto. São a minha família, gritou Rodrigo, a sua voz a quebrar-se. Não, disse Patrícia, levantando-se também. A família não faz o que fizeste. A família protege-se entre si. Enquanto os parentes de Rodrigo saíam da casa como enlutados, deixando um funeral, o meu pai voltou a sua atenção para Isabel e para mim. Façam uma mala, disse gentilmente. As duas. Vem para casa comigo esta noite. Mas esta é a nossa casa, protestei fracamente. Esta era a vossa prisão, disse Isabel com clareza surpreendente. A casa do avô é o lar. Rodrigo ainda estava sentado à mesa, olhando para os restos da sua vida. Beatriz, disse desesperadamente. Por favor, posso mudar. Posso procurar ajuda. Não destruas a nossa família por... Por quê? Encontrei a minha voz finalmente, as palavras saindo mais fortes do que tinham sido em anos. Por me bateres? Por aterrorizares a nossa filha? Por 3 anos de nos fazeres ter medo de respirar mal? Não era assim tão mal. Pai, interrompeu Isabel, a sua voz triste agora em vez de zangada. Tenho 43 dias de gravações que dizem que era exatamente assim tão mal. Rodrigo olhou para a sua filha, realmente olhou, e pareceu finalmente entender o que tinha perdido. Não apenas uma esposa, não apenas uma casa, mas o respeito e amor da única pessoa que devia ter olhado para ele mais que ninguém. Isabel, sou o teu pai, disse com voz quebrada. Não, disse com finalidade devastadora. Os pais protegem as suas famílias. Os pais fazem os seus filhos sentirem-se seguros. Tu és apenas o homem que costumava viver aqui. 6 meses depois, Isabel e eu estávamos sentadas no nosso apartamento novo, pequeno, mas luminoso, com janelas que deixavam entrar luz solar verdadeira e portas que podíamos fechar sem medo de quem poderia entrar por elas. A ordem de restrição tinha se mantido. Rodrigo tinha sido condenado por múltiplas acusações e sentenciado a 2 anos de prisão, seguidos por gestão obrigatória da raiva e visitas supervisionadas com Isabel. Isabel ainda não tinha pedido para o ver. O divórcio tinha sido rápido e decisivo. A família de Rodrigo, horrorizada pela natureza pública dos seus crimes e aterrorizada da sua própria exposição legal, tinha-o pressionado para não contestar nada. Obtive a casa, que imediatamente vendi. Obtive metade de tudo, mais pagamentos substanciais de pensão. Mais importante, recuperei a minha vida. Mãe, disse Isabel do seu lugar no sofá onde estava a fazer trabalhos de casa. A professora Fernandes quer saber se falarás à sua turma sobre resistência. Levantei a vista dos meus livros de enfermagem. Sim, finalmente estava a cursar esse título que Rodrigo me tinha convencido de que era demasiado estúpida para obter. O que diria? Isabel considerou isto seriamente. Talvez que ser forte não significa ficar calada. Talvez que proteger alguém às vezes significa ser suficientemente corajosa para pedir ajuda. A minha filha de 9 anos, que tinha orquestrado a queda de um homem adulto através de pensamento estratégico puro e determinação inquebrantável, estava a dar-me conselhos sobre coragem. E tu? Perguntei. Estás bem com tudo o que aconteceu? Isabel largou o seu lápis e olhou-me com esses olhos antigos que tinham visto demasiado, mas de alguma forma permaneciam claros e esperançosos. Mãe, lembras-te do que costumavas dizer quando eu tinha pesadelos? Acenei, lembrando-me de incontáveis noites quando lhe sussurrava essas palavras enquanto ela tremia nos meus braços depois de nos ouvir discutir. Dizias-me que as pessoas corajosas não são as que não têm medo. As pessoas corajosas são as que têm medo, mas fazem o que é certo na mesma. Foste corajosa, disse simplesmente. Ficaste para me proteger mesmo quando ficar te magoava. E eu fui corajosa porque sabia que tinha de te proteger. Protegemo-nos uma à outra. As lágrimas turvaram a minha visão.
Devia ter saído antes. Devia ter... Mãe, interrompeu Isabel gentilmente. Saíste quando estavas pronta. Saíste quando era seguro. Saíste quando sabias que estaríamos bem. Tinha razão. Claro, a minha filha brilhante e extraordinária tinha razão. A verdade era que não tinha saído. Tínhamos escapado. E tínhamos escapado porque uma criança de 9 anos tinha sido mais corajosa, mais inteligente e mais estratégica que qualquer adulto na situação. Tinha visto o que precisava de acontecer e fez que acontecesse, metodicamente, cuidadosamente e com eficácia devastadora. Sentes falta dele? Perguntei em voz baixa. Do teu pai? Isabel esteve calada por um longo momento. Sinto falta da ideia de ter um pai que me ame e me proteja. Mas não sinto falta dele. Não sinto falta de ter medo o tempo todo. Não sinto falta de te ver fazer-te mais pequena e mais triste cada dia. Fez uma pausa, depois acrescentou. Mas gosto de quem és agora. Estás a fazer-te maior outra vez. Tinha razão sobre isso também. Estava a fazer-me maior, mais forte, mais barulhenta. Ria mais, dormia melhor. Tinha opiniões outra vez, sonhos outra vez, esperanças para o futuro outra vez. Mãe. A voz de Isabel era pequena agora, vulnerável de uma maneira que raramente se permitia ser. Achas que outras crianças têm de fazer o que eu fiz? Gravar os seus pais e fazer planos e tudo isso? A pergunta partiu-me o coração. Espero que não, bebé. Realmente espero que não. Mas se o fazem, disse, a sua voz a ficar mais forte. Quero que saibam que podem, que não estão a acusar ou a ser más, que às vezes as crianças têm de salvar as suas famílias porque os adultos não conseguem. Deixei de lado os meus livros de texto e atraía para os meus braços esta criança que nos tinha salvado a ambas. Sabes que, Isabel? O quê? Acho que pode ser a pessoa mais corajosa que conheci. Aconchegou-se contra mim, e por um momento, era apenas a minha menina outra vez, não a mente mestra estratégica que tinha derrubado o seu abusador com precisão militar. Aprendi do avô, disse. E de ti. Só te esqueceste por um tempo. Lá fora das janelas do nosso apartamento, o sol estava a pôr-se, pintando o céu em laranjas e rosas brilhantes. Amanhã tinha aulas e Isabel tinha escola, e ambas tínhamos consultas de terapia, onde continuávamos a processar tudo o que tinha acontecido. Mas esta noite, estávamos seguras. Éramos livres. Estávamos em casa. E Rodrigo estava exatamente onde pertencia, pagando as consequências das suas decisões, despojado do seu poder, da sua família e das suas vítimas. 2 anos depois, a perspectiva de Isabel. Agora tenho 12 anos. Ainda tenho todos os vídeos. A mãe pensa que os apaguei depois do julgamento, mas não o fiz. Estão armazenados em 3 lugares diferentes agora, encriptados e protegidos com palavra passe. A professora Fernandes, que agora é a diretora Fernandes, ensinou-me sobre segurança digital e preservação de evidência. Diz que tenho bons instintos para a justiça. A mãe formou-se na escola de enfermagem no ano passado. Trabalha nas urgências agora, ajudando outras pessoas que chegam com acidentes e quedas. É boa a ver os sinais, boa a fazer as perguntas certas, boa a ajudar as pessoas a encontrar a sua coragem. Conta-lhe sobre uma menina que salvou a sua família com um tablet. E muita paciência. O avô diz que tenho estofo de boa soldado. Está a ensinar-me sobre liderança e estratégia e defender pessoas que não se conseguem defender a si mesmas. Rodrigo. Já não lhe chamo pai, e ele sabe que é melhor não me pedir para o fazer. Sai da prisão no próximo ano. Escreve-me cartas às vezes pedindo perdão, pedindo uma oportunidade de ser pai outra vez. Não lhe respondo. A mãe diz que posso mudar de ideias quando for mais velha, quando tiver mais perspectiva. Talvez tenha razão, mas agora mesmo lembro-me de tudo. Lembro-me de ter 9 anos e ver a minha mãe encolher-se um pouco mais cada dia. Lembro-me de tomar a decisão de nos salvar a ambas. E lembro-me de que os valentões só entendem consequências. Teve 3 anos para aprender como se sentem as consequências. Se isso é tempo suficiente para se tornar melhor pessoa, bem, isso depende dele.
mas nunca terá a oportunidade de nos magoar outra vez. Assegurei-me disso. Às vezes na escola, as crianças perguntam-me sobre o que aconteceu. A história saiu nas notícias locais por um tempo. Menina de 9 anos documenta abuso do pai. Leva à condenação. A maioria das crianças acha fiche que tenha ajudado a apanhar um tipo mau. Algumas crianças perguntam-me se me sinto mal por meter o meu pai em problemas. Digo-lhes que não o metia em problemas. Ele meteu-se em problemas ao tomar más decisões. Eu só me assegurei de que essas decisões tivessem consequências. A diretora Fernandes diz que essa é uma maneira muito madura de pensar nisso. A mãe diz que essa é uma maneira muito minha de pensar nisso. O avô diz que essa é uma maneira muito Herrera de pensar nisso. Os Herrera protegem os seus e não recuam perante os valentões. Acho que todos têm razão. Na semana passada, uma menina na minha turma disse-me que o seu padrasto bate a sua mãe. Perguntou-me o que devia fazer. Dei-lhe o meu tablet velho, o que tem a boa câmera, e ensinei-lhe como usar a aplicação de gravação. Só lembra-te, disse-lhe, não estás a acusar, estás a reunir evidência. E a evidência é poder. Acenou muito seriamente, da maneira que provavelmente me via quando tinha 9 anos, e estava a fazer os meus próprios planos. Vais ajudar-me? Perguntou. Sim, disse sem hesitar. Mas tens de ser muito, muito cuidadosa. Porque é isso que fazemos. É isso que faz a nossa família. Protegemo-nos uns aos outros e protegemos as pessoas que precisam de proteção. E os valentões aprendem que a família Herrera não esquece. E não perdoamos as pessoas que magoam quem amamos. Só nos asseguramos de que enfrentem consequências. O legado continua. 3 anos depois do julgamento, Isabel, agora de 12 anos, tinha se tornado numa defensora silenciosa, mas poderosa na sua escola. Tinha ajudado outras 4 crianças a documentar situações de abuso nas suas casas, sempre com a mesma metodologia cuidadosa que tinha usado para salvar a sua própria família. A diretora Fernandes tinha implementado um programa especial de segurança familiar na escola, onde as crianças aprendiam sobre relacionamentos saudáveis e como procurar ajuda quando as coisas não estavam bem em casa. Isabel era uma consultora não oficial do programa, partilhando a sua experiência de maneira que outras crianças pudessem entender que tinham poder, mesmo quando se sentiam pequenas e indefesas. Beatriz tinha terminado a sua licenciatura em enfermagem com distinção e trabalhava no Hospital de São João, no Porto. A sua especialidade era ajudar vítimas de violência doméstica que chegavam às urgências. Tinha desenvolvido protocolos especiais para identificar e ajudar estas pacientes, sempre lembrando-se do que se sentia estar no lugar delas. O coronel Santiago Herrera tinha se reformado do exército, mas continuava a ser um pilar de força para a sua família expandida. Tinha ajudado a estabelecer um abrigo para mulheres maltratadas em Braga, onde treinava voluntários sobre como lidar com situações de crise doméstica. Rodrigo saiu da prisão depois de 2 anos, um homem quebrado e humilhado. As suas tentativas de contactar Isabel foram consistentemente ignoradas. A família que uma vez o adorou tinha-o cortado completamente das suas vidas. Vivia sozinho num pequeno apartamento nos subúrbios do Porto, trabalhando em empregos menores e frequentando obrigatoriamente terapia de gestão da raiva. Tinha perdido tudo: a sua família, a sua reputação, o seu poder sobre outros. As consequências das suas ações segui-lo-iam pelo resto da sua vida. Entretanto, Isabel continuou a crescer, continuou a aprender, continuou a proteger. Porque tinha entendido desde muito nova uma verdade fundamental: que a justiça às vezes vem dos lugares mais inesperados, e que mesmo os mais pequenos podem mudar o mundo quando têm a coragem de agir. No seu quarto, numa caixa forte pequena que o avô lhe tinha oferecido, guardava cópias de todos os vídeos originais. Não por vingança, mas como lembrete. Um lembrete de que tinha salvado a sua família. Um lembrete de que os valentões podem ser derrotados. Um lembrete de que a verdade, documentada e preservada, é a ferramenta mais poderosa que existe. E cada vez que ajudava outra criança, cada vez que via a sua mãe sorrir livremente, cada vez que o seu avô a abraçava e lhe dizia o orgulhoso que estava dela, Isabel sabia que tinha tomado a decisão certa. Tinha escolhido proteger quem amava. Tinha escolhido a justiça sobre o silêncio.
Tinha escolhido ser corajosa quando o mundo lhe pedia para ser pequena, e ao fazê-lo, tinha mudado tudo. 8 meses após a detenção, o Palácio da Justiça de Braga estava apinhado nessa terça-feira de manhã. Os corredores ecoavam com o murmúrio de advogados, familiares e jornalistas que tinham seguido o caso desde que se tornou público. A história de uma menina de 9 anos que tinha documentado sistematicamente o abuso do seu pai tinha captado a atenção nacional, tornando-se símbolo de coragem infantil e justiça tardia. Eu estava sentada na primeira fila, com Isabel ao meu lado e o meu pai do outro. As minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a pasta que continha cópias de todos os vídeos, todas as gravações de áudio, todos os registros médicos que tinham construído o caso contra Rodrigo. Isabel, agora de 10 anos, estava surpreendentemente calma. Vestia um vestido azul marinho, que tínhamos comprado especialmente para esta ocasião, e o seu cabelo estava penteado para trás, numa rabo de cavalo arranjado. Mas nos seus olhos escuros, vi a mesma determinação que tinha mostrado nessa noite de Natal, quando mudou as nossas vidas para sempre. "Estás nervosa, meu amor?" Perguntei-lhe num sussurro. "Não", respondeu com essa certeza que a caracterizava. "Estou pronta." Rodrigo entrou escoltado por 2 oficiais do tribunal. O homem que uma vez tinha enchido a nossa casa de terror agora parecia diminuto no seu uniforme prisional laranja. Tinha perdido peso. O seu cabelo estava grisalho e desalinhado. E quando os seus olhos se encontraram brevemente com os meus, vi algo que nunca tinha visto antes. Medo genuíno. O seu advogado, um homem mais velho de fato mal ajustado, sentou-se junto dele e começou a rever documentos freneticamente. A família de Rodrigo tinha inicialmente contratado um dos melhores advogados do Porto, mas quando a evidência se tornou pública, retiraram-se do caso. Ninguém queria associar-se com a defesa de um homem que tinha sido exposto tão completamente. A procuradora do Estado, doutora Carmen Delgado, era uma mulher impressionante de uns 40 anos, que se tinha especializado em casos de violência doméstica. Tinha revisto pessoalmente toda a evidência que Isabel tinha recolhido e tinha me assegurado que tinham um caso sólido. "Todos de pé", anunciou o oficial de justiça. O honorável juiz Rafael Mendes presidindo. O juiz Mendes era conhecido pela sua não tolerância para com os abusadores domésticos. Tinha perdido a sua própria irmã às mãos do seu marido violento anos atrás, e desde então tinha se tornado num defensor feroz das vítimas. "Bom dia", disse o juiz, acomodando-se no seu assento. "Estamos aqui para o caso do Estado versus Rodrigo Antônio Moraes Castilho, acusado de múltiplas acusações de violência doméstica, agressão e abuso infantil por exposição." A procuradora Delgado levantou-se para a sua declaração de abertura. "Meritíssimo, membros do júri, durante os próximos dias vão escutar e ver evidência que os perturbará. Vão ver um homem que sistematicamente aterrorizou, abusou e humilhou a sua esposa durante 3 anos. Vão ver como este mesmo homem expôs a sua filha menor à violência doméstica contínua, causando-lhe trauma psicológico duradouro." Caminhou para a mesa onde estava a evidência. "Mas também vão ver algo extraordinário. Vão ver como uma menina de 9 anos, vendo a sua mãe sofrer, tomou a decisão corajosa de documentar estes abusos. Com paciência, inteligência e determinação que rivaliza com qualquer detetive profissional, esta menina recolheu 43 dias de evidência em vídeo, gravações de áudio e fotografias que pintam um quadro irrefutável do inferno que o acusado criou na sua própria casa." Apontou para onde estávamos sentadas. "Beatriz Herrera e a sua filha Isabel estão aqui hoje, já não como vítimas, mas como sobreviventes. E a evidência que vão ver, evidência recolhida por uma menina que se recusou a permanecer silenciosa enquanto a sua família era destruída, convencê-los-á para além de toda a dúvida razoável de que Rodrigo Moraes é culpado de todas as acusações." O advogado de defesa, Dr. Luiz Paredes, parecia desconfortável enquanto se levantava para a sua declaração. "Senhores do júri", começou com voz vacilante, "o meu cliente não é perfeito. Nenhum casamento é perfeito. Mas o que vão ver nos próximos dias
foi tirado fora de contexto por uma criança que não entende completamente as complexidades dos relacionamentos adultos. Ouvi Isabel fazer um som de desgosto muito baixo. O meu pai pôs-lhe a mão no ombro. Vão ver que o meu cliente é um homem trabalhador, um provedor dedicado que, sim, às vezes perdia a paciência, mas nunca com intenção maliciosa. A acusação quer pintar momentos isolados de frustração como um padrão de abuso sistemático. Mas mesmo enquanto falava, o Dr. Paredes soava pouco convincente. Como podias argumentar contra 43 dias de evidência em vídeo? A procuradora chamou a sua primeira testemunha, a doutora Ana Rodrigues, a psicóloga que tinha avaliado Isabel depois da detenção. Doutora Rodrigues, perguntou a procuradora, depois da sua avaliação da menor, quais foram as suas conclusões? A menor mostra sinais claros de trauma por exposição à violência doméstica, respondeu a psicóloga, mas também mostra uma resistência extraordinária e uma compreensão madura da dinâmica do abuso que raramente vejo em pacientes da sua idade. Pode explicar isso? A menor desenvolveu o que chamamos hipervigilância adaptativa. Aprendeu a ler os sinais de perigo no seu ambiente doméstico com precisão quase científica. Sabia exatamente quando o seu pai estava prestes a tornar-se violento, o que o provocava, e como proteger-se a si mesma e a sua mãe. A doutora consultou as suas notas. Mais notável ainda, desenvolveu um plano de ação sistemático e executou-o com uma paciência e determinação que fala de uma força psicológica excepcional. Nos meus 30 anos de prática, nunca tinha visto uma menor tomar controle de uma situação de abuso de maneira tão eficaz. Na sua opinião profissional, as ações da menor foram apropriadas? Mais que apropriadas, respondeu firmemente a doutora. Foram heróicas. Esta menina salvou a sua família. A segunda testemunha foi o meu pai, Coronel Santiago Herrera. Coronel Herrera, disse a procuradora, pode dizer-nos quando soube pela primeira vez da situação da sua filha? O meu pai endireitou-se no seu assento, a sua postura militar evidente mesmo no banco das testemunhas. A minha neta contactou-me aproximadamente um mês antes do incidente de 25 de dezembro. Inicialmente fez perguntas hipotéticas sobre como lidaria com uma situação onde alguém estivesse a magoar a sua mãe. Como respondeu? Disse-lhe que qualquer um que magoasse a minha filha teria de responder perante mim. Disse-lhe que a família verdadeira protege-se entre si. Quando se apercebeu de que não era hipotético? Os olhos do meu pai endureceram. Quando recebi uma mensagem de texto da minha neta no dia de Natal, dizendo que precisava de ajuda. Imediatamente depois, recebi acesso a uma pasta na nuvem que continha horas de vídeos e gravações de áudio, documentando 3 anos de abuso sistemático. A sua voz elevou-se ligeiramente. Nos meus 40 anos de serviço militar, vi muitas coisas terríveis. Mas ver a minha filha ser aterrorizada na sua própria casa, enquanto a minha neta documentava silenciosamente cada horror para eventualmente salvá-las a ambas, isso mudou-me para sempre. Qual foi a sua resposta imediata? Dirigi-me imediatamente à residência com 2 oficiais da base como testemunhas. Chegamos mesmo quando o acusado tinha batido na minha filha na presença da sua família alargada e da sua própria filha. O que observou quando chegou? Vi um cobarde que tinha sido exposto à frente das pessoas, cuja aprovação mais valorizava. A sua família já se estava a distanciar dele. A sua esposa tinha uma marca de mão clara no seu rosto. E a minha neta de 9 anos estava parada ali, ainda segurando o tablet que tinha usado para documentar anos de terror, pronta a enfrentar as consequências de ter feito o que era certo. O meu pai olhou diretamente para Rodrigo e vi um homem que acabava de se aperceber de que todas as suas vítimas tinham um protetor que não ia permitir que o abuso continuasse. Quando foi a vez do advogado de defesa interrogar o meu pai, o Dr. Paredes parecia visivelmente nervoso. Coronel Herrera, não é verdade que já tinha uma opinião negativa do meu cliente antes de ver qualquer evidência? Tenho uma opinião negativa de qualquer homem que magoa mulheres e crianças, respondeu o meu pai secamente. Essa opinião baseia-se em evidência, não em preconceito.
Mas chegou à residência com oficiais armados, não é verdade? Não poderia isso ser visto como intimidação? O meu pai sorriu friamente. Conselheiro, cheguei como um pai a proteger a sua família. Os oficiais estavam ali para assegurar que tudo fosse tratado legalmente. Se tivesse querido intimidar o seu cliente, não teria precisado de testemunhas oficiais. O Dr. Paredes sentou-se rapidamente, claramente apercebendo-se de que tinha piorado o seu caso. O terceiro dia do julgamento era o momento que todos tinham estado a esperar e a temer: o testemunho de Isabel. O juiz tinha tomado precauções especiais para o testemunho da menor. A sala foi parcialmente fechada, permitindo apenas familiares imediatos e membros da imprensa. Tinham instalado um sistema de vídeo fechado para que Isabel não tivesse de olhar diretamente para Rodrigo enquanto testemunhava. Mas Isabel recusou o sistema de vídeo. "Quero que me veja", disse ao juiz. "Quero que saiba que já não lhe tenho medo." O juiz Mendes estudou a menina por um momento, depois acenou. "Muito bem, menina Herrera. Procederemos segundo os seus desejos." Isabel caminhou para o banco das testemunhas com uma dignidade que me partiu o coração. Parecia tão pequena ali, mas quando jurou dizer a verdade, a sua voz era firme e clara. "Isabel", começou gentilmente a procuradora, "podes dizer-nos por que decidiste começar a gravar o teu pai?" "Porque a minha mãe estava triste o tempo todo, e eu sabia que ele a estava a magoar", respondeu Isabel simplesmente. Ela tentava escondê-lo, mas eu conseguia ver os hematomas, ouvia-a chorar nas noites. Via-a encolher-se cada vez que ele entrava numa sala. "Por que não disseste a um adulto imediatamente?" "Porque sabia que ninguém me acreditaria sem provas", disse Isabel com uma sabedoria que era dilacerante. "E sabia que se ele soubesse antes de termos ajuda, magoaria a mãe ainda pior." "Como soubeste o que fazer?" "A minha professora tinha nos mostrado um vídeo sobre famílias onde as pessoas se magoam. Disse que a documentação era importante, e o avô diz sempre que os soldados precisam de informações antes de planear uma missão." A procuradora mostrou o tablet de Isabel, agora marcado como evidência. "Podes dizer-nos como organizaste a tua documentação?" Levava um registro de datas e horas. Gravava quando ele gritava, quando a empurrava, quando a fazia chorar. A voz de Isabel nunca vacilou. Guardava tudo em 3 lugares diferentes para que não se perdesse, e esperei até ter evidência suficiente para que os adultos tivessem de ajudar. "Alguma vez tiveste medo de que te descobrisse?" "Sim", admitiu Isabel. "Mas tinha mais medo de que matasse a minha mãe, se eu não fizesse nada." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Vários membros do júri secaram os olhos. "Isabel", continuou a procuradora, "no dia de Natal, quando o teu pai bateu na tua mãe à frente de toda a família, por que escolheste esse momento para agir?" Isabel olhou diretamente para Rodrigo pela primeira vez. "Porque vi que já não se importava de se esconder. Se estava disposto a magoar a mãe à frente de toda a sua família, ia piorar. Já não era seguro esperar." Virou-se para o júri. "Enviei tudo ao avô nessa manhã porque sabia que era o único adulto forte o suficiente para o deter. E sabia que se não agisse nesse dia, talvez nunca tivesse outra oportunidade." O advogado de defesa declinou fazer perguntas cruzadas a Isabel. Até ele parecia entender que interrogar agressivamente uma criança que tinha salvado a sua família seria contraproducente. O 4º dia do julgamento foi dedicado a mostrar a evidência em vídeo. A procuradora tinha editado cuidadosamente as sequências mais impactantes, mas mesmo assim, várias pessoas na sala tiveram de sair quando viram Rodrigo a arrastar-me pelo cabelo enquanto gritava obscenidades. Os vídeos falavam por si mesmos. Não havia maneira de mal interpretar o que mostravam. Rodrigo, o homem que tinha fingido ser um marido e pai modelo, foi exposto como o monstro que realmente era. Quando a procuradora reproduziu o vídeo do incidente de Natal, o áudio claro captando o som da bofetada e as palavras cruéis que se seguiram, vi Rodrigo afundar-se na sua cadeira. A sua família, que tinha assistido os primeiros 2 dias,
tinha parado de vir completamente. No 5º dia, a defesa apresentou o seu caso. Foi pateticamente fraco. Chamaram um psicólogo que testemunhou sobre o estresse laboral de Rodrigo, mas sob interrogatório cruzado, admitiu que o estresse não justificava a violência doméstica. Chamaram 2 colegas de trabalho que disseram que Rodrigo parecia ser um homem normal, mas nenhum tinha estado alguma vez na nossa casa. O seu testemunho foi irrelevante comparado com horas de evidência em vídeo. Finalmente, Rodrigo subiu ao estrado em sua própria defesa. "Amo a minha família", disse com voz quebrada. "Sim, perdi a cabeça às vezes. Sim", disse, "e fiz coisas das quais me arrependo. Mas nunca quis magoar ninguém. Estava sob muita pressão no trabalho, problemas financeiros." A procuradora destroçou-o no interrogatório cruzado. "Senhor Moraes, está a dizer que o estresse financeiro justifica estrangular a sua esposa?" "Não, mas... Está a dizer que a pressão do trabalho justifica atirar objetos à cabeça da sua esposa?" "Não estou a dizer isso." "Está a dizer que qualquer uma dessas pressões justifica aterrorizar a sua filha durante 3 anos?" "A minha filha nunca." "A sua filha, Senhor Moraes, estava tão aterrorizada pelo seu comportamento que desenvolveu um plano elaborado para salvar a sua família de si. Isso parece-lhe normal?" Rodrigo não teve resposta. Os argumentos finais foram devastadores. A procuradora pintou um quadro de um homem que tinha sistematicamente destruído a sua família através do medo e da violência, apenas para ser derrotado pela coragem de uma menina de 9 anos. O advogado de defesa fez uma última tentativa desesperada, pedindo clemência e falando sobre segundas oportunidades, mas até ele soava como se não acreditasse nas suas próprias palavras. O júri retirou-se para deliberar às 15h30. Regressaram às 17h45. "Chegou o júri a um veredito?" perguntou o juiz. "Sim, meritíssimo", respondeu o porta-voz. "Como considera o júri o acusado Rodrigo Antônio Moraes Castilho na acusação de violência doméstica agravada?" "Culpado." "Na acusação de agressão e ofensas corporais?" "Culpado." "Na acusação de abuso infantil por exposição?" "Culpado." "Na acusação de ameaças terroristas?" "Culpado." Com cada culpado, senti um peso sair dos meus ombros. Isabel apertou a minha mão. O meu pai pôs o seu braço à volta de ambas. Justiça. Finalmente, depois de 3 anos de terror, havia justiça. O juiz marcou a sentença para a semana seguinte, mas já sabíamos que Rodrigo enfrentava anos de prisão. O seu reino de terror tinha terminado oficialmente. Enquanto saíamos do tribunal nessa tarde, rodeadas por repórteres e câmaras, Isabel parecia tranquila e satisfeita. "Como te sentes, meu amor?" perguntei-lhe. "Aliviada", disse simplesmente. Agora todo o mundo sabe a verdade. E essa, afinal, tinha sido sempre o objetivo. A verdade, documentada cuidadosamente por uma menina que se recusou a permanecer silenciosa enquanto a sua família era destruída. A verdade tinha prevalecido. E nós éramos livres. 6 meses após a sentença. O aroma do café português enchia a nossa cozinha nova enquanto preparava o pequeno almoço. Era sábado de manhã. E pela primeira vez em anos podia mover-me pela minha própria casa sem tensão nos ombros, sem ouvir cada som temendo que anunciasse uma explosão de raiva. Isabel estava à mesa a fazer um puzzle de 1000 peças que o meu pai lhe tinha oferecido, as suas sobrancelhas franzidas em concentração. O sol matinal entrava pelas janelas amplas do nosso apartamento novo numa zona segura de Braga, pintando tudo de dourado. "Mãe", disse sem levantar a vista das peças. "A senhora Martins do lado perguntou-me ontem se éramos as que saíram nas notícias." Tensei-me momentaneamente. Embora tivessem passado meses desde o julgamento, a nossa história continuava a ser conhecida na região. O caso tinha estabelecido precedentes legais importantes para a admissão de evidência recolhida por menores em casos de violência doméstica. "O que lhe disseste?" "Disse-lhe que sim, mas que agora estamos bem. Que às vezes as coisas más acontecem para que possam acontecer coisas boas depois." A sua sabedoria continuava a espantar-me.
Aos 10 anos, Isabel tinha desenvolvido uma filosofia de vida que muitos adultos nunca alcançam. O meu telemóvel tocou. Era a doutora Delgado, a procuradora que tinha tratado do nosso caso. Bom dia, Beatriz. Espero não incomodar no fim de semana. De modo algum, doutora. Como está? Bem, obrigada. Ligo porque recebemos um pedido interessante. A Universidade do Minho quer saber se estarias disposta a participar num simpósio sobre violência doméstica no próximo mês. Estão particularmente interessados em que Isabel partilhe a sua experiência com assistentes sociais e funcionários judiciais. Olhei para a minha filha, que tinha parado de montar o puzzle e me observava com curiosidade. Que tipo de participação? Nada excessivo. Uma mesa redonda onde possas falar sobre os sinais que as vítimas desejariam que outros reconhecessem e onde Isabel possa explicar como as crianças podem procurar ajuda de maneira segura. A ideia é treinar profissionais para serem mais eficazes a ajudar famílias em situações similares. Doutora, teria de falar com Isabel primeiro. Quero fazê-lo, interrompeu Isabel da mesa. Tens a certeza, meu amor? Seria falar à frente de muitos adultos sobre coisas difíceis. Isabel largou a peça do puzzle e voltou-se para mim completamente. Mãe, se nós não falarmos, outras crianças não vão saber que podem pedir ajuda. Vão pensar que têm de ficar caladas como eu pensei no início. Tinha razão, como sempre. Está bem, doutora. Aceito. Depois de desligar, Isabel veio sentar-se comigo no sofá. Posso perguntar-te uma coisa, mãe? O que quiseres. Alguma vez te arrependes de te teres casado com ele? A pergunta atingiu-me inesperadamente. Era algo em que tinha pensado muito durante a terapia, mas nunca tinha falado com Isabel sobre isso. É complicado, meu amor. Arrependo-me de ter permitido que continuasse por tanto tempo. Arrependo-me de ter estido de ver essas coisas. Mas... Parei, procurando as palavras certas. Se não me tivesse casado com ele, não te teria a ti. E tu és a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por isso não posso arrepender-me completamente. Isabel abraçou-me forte. Eu também não me arrependo de existir. Mas alegra-me que agora sejamos livres. Livres como? Livres para sermos nós mesmas. Livres para rir alto. Livres para ter opiniões. Livres para cometer erros sem que alguém nos grite. Tinha uma lista tão específica que me perguntava há quanto tempo tinha estado a catalogar mentalmente todas as liberdades que não tínhamos antes. O que mais? Livres para convidar amigos. Livres para decorar a casa como queremos. Livres para pôr música alta. Livres para usar a roupa que gostamos, sem que alguém critique como parecemos. Cada item na sua lista era um lembrete de como tínhamos estado a viver numa prisão sem grades, onde cada aspecto das nossas vidas tinha estado controlado pelo medo. E sabes que mais? Acrescentou Isabel com um sorriso. Livres para ter orgulho em nós mesmas. 2 semanas depois, o simpósio. O auditório da Universidade do Minho estava cheio de assistentes sociais, psicólogos, advogados, juízes e agentes da polícia. Enquanto esperava a minha vez para falar, observei os assistentes a tomar notas meticulosamente, claramente comprometidos em aprender como melhorar as suas respostas à violência doméstica. Isabel estava sentada na primeira fila com o meu pai, que tinha insistido em acompanhar-nos. Vestia um vestido verde que ela mesma tinha escolhido e que antes Rodrigo teria criticado por ser demasiado chamativo. Agora, ver a minha filha expressar a sua personalidade através das suas escolhas enchia-me de alegria. A nossa próxima oradora, anunciou a moderadora, é Beatriz Herrera, enfermeira registrada e sobrevivente de violência doméstica, acompanhada pela sua filha Isabel, cujas ações heróicas mudaram como vemos o papel das crianças na documentação do abuso familiar. Levantei-me com as pernas a tremer ligeiramente. Falar em público nunca tinha sido fácil para mim, especialmente depois de anos de ser silenciada e minimizada. Bom dia, comecei, a minha voz mais forte do que esperava.
Há 2 anos, se alguém me tivesse dito que estaria parada aqui a falar sobre a minha experiência, não teria acreditado. Não porque não tivesse estado a experienciar abuso, mas porque tinha sido condicionada a acreditar que ninguém me acreditaria, que ninguém me ajudaria, e que era mais seguro permanecer silenciosa. Olhei para o público, vendo rostos atentos e compreensivos. A violência doméstica nem sempre começa com pancadas. Começa com isolamento. Começa com críticas constantes que corroem a autoestima. Começa com controle financeiro, controle social, controle sobre as decisões mais pequenas da vida diária. Respirei fundo antes de continuar. Quando chegam as pancadas, já estás tão quebrada psicologicamente que acreditas que as mereces. Já estás tão isolada que não sabes a quem recorrer. Já estás tão controlada financeiramente que não vês forma de escapar. Uma mão levantou-se no público. Quais foram os sinais mais precoces que desejaria ter reconhecido? O isolamento da minha família foi o primeiro. O meu marido tinha sempre uma razão, pela qual não podíamos visitar o meu pai, porque as minhas amigas não eram boas influências, porque precisava de depender apenas dele. Também controlava a informação. Convencia-me de que era demasiado estúpida para entender as finanças familiares, demasiado emocional para tomar decisões importantes. Outra mão. O que poderiam ter feito os profissionais na sua vida para a ajudar antes? Os médicos nas urgências poderiam ter feito perguntas mais diretas. Em vez de aceitar a minha explicação de que tinha caído pelas escadas, poderiam ter perguntado especificamente sobre violência doméstica em privado. Os professores da minha filha poderiam ter, embora deva dizer que a professora de Isabel, agora a diretora Fernandes, foi excepcional em reconhecer os sinais. Voltei-me para Isabel. Mas creio que a minha filha pode explicar melhor como os profissionais podem capacitar as crianças nestas situações. Isabel levantou-se e caminhou para o pódio. Precisei de ajustar o microfone para baixo para que pudesse alcançá-lo. Olá, disse com uma confiança que me espantou. Tenho 10 anos, mas quando tinha 9, decidi que tinha de salvar a minha família. O auditório estava completamente silencioso. A primeira coisa importante é que as crianças sabemos o que está a acontecer. Talvez não entendamos todas as palavras que usam os adultos, mas sabemos quando a mãe está triste, quando tem medo, quando tem hematomas que tenta esconder. Isabel tinha preparado notas, mas falava com uma naturalidade que claramente vinha do coração. A segunda coisa importante é que as crianças precisamos de saber que está bem pedir ajuda. A minha professora ensinou-nos sobre famílias saudáveis versus não saudáveis. Disse-nos que documentar coisas importantes é algo que fazem os adultos responsáveis. Isso deu-me permissão para agir. Uma assistente social levantou a mão. Isabel, o que dirias a outras crianças que estão em situações similares? Dir-lhes-ia que não estão sozinhas e que não é culpa delas. Dir-lhes-ia que são mais inteligentes e mais fortes do que pensam. E dir-lhes-ia que se os adultos nas suas vidas não as protegem, podem encontrar adultos que o farão. A sua resposta gerou murmúrios aprovadores no público. Como soubeste que o teu avô te ajudaria? Porque o avô sempre me disse que a família protege-se entre si. E porque sei como é um homem bom comparado com um mau. O meu avô nunca grita à avó, nunca a faz chorar, nunca a assusta. Os homens bons existem, e eles ajudam quando alguém está em problemas. Um juiz na terceira fila perguntou: que mudanças gostavas de ver no sistema para ajudar outras crianças? Isabel pensou por um momento. Gostaria que todas as crianças aprendessem na escola sobre relacionamentos saudáveis. Gostaria que soubessem como documentar coisas importantes de maneira segura. E gostaria que houvesse uma maneira fácil para as crianças contactarem adultos de confiança quando os seus pais não as protegem. Dirigiu-se diretamente ao juiz. Também gostaria que os adultos acreditassem nas crianças mais depressa. Nós vemos muitas coisas que os adultos fingem que não vemos. Após as nossas apresentações, fomos rodeadas por profissionais que queriam mais informação, que queriam saber como implementar alguns dos protocolos que tínhamos sugerido nas suas próprias práticas. Uma psicóloga infantil aproximou-se especificamente de Isabel. A tua apresentação foi extraordinária. Já consideraste alguma vez uma carreira a ajudar outras crianças?
Sim, respondeu Isabel sem hesitar. Quero ser advogada especializada em direitos das crianças. Ou talvez juíza, para me assegurar de que outras crianças têm alguém que as escute quando precisam de ajuda. Enquanto conduzíamos de volta à casa, Isabel estava invulgarmente calada. Em que pensas, meu amor? Estava a pensar em todas essas pessoas que querem ajudar. Antes pensava que éramos só nós contra ele. Mas há muitos adultos bons que querem proteger as famílias. Isso faz-te sentir melhor? Sim. Faz-me sentir como se houvesse esperança para outras crianças também. Nessa noite, enquanto Isabel escovava os dentes antes de dormir, encontrei uma nota que tinha deixado na minha almofada. Mãe, hoje vi o forte que és quando falas sobre coisas importantes. Tenho orgulho em ti. E tenho orgulho de sermos uma equipa. Amo-te. Isabel. Sentei-me na minha cama segurando essa nota, sentindo uma mistura de orgulho e gratidão que quase me dominava. A minha filha tinha passado de ser a criança que documentava secretamente o nosso abuso a ser uma defensora pública articulada que inspirava profissionais adultos. Mas mais que isso, tinha recuperado algo que Rodrigo tinha tentado tirar-nos: a nossa voz. Ambas tínhamos encontrado maneiras de usar as nossas experiências para ajudar outros, para criar mudança positiva no mundo. Nessa noite dormi melhor do que tinha dormido em anos, sabendo que tanto Isabel como eu tínhamos transformado a nossa dor em propósito, o nosso trauma em triunfo. Éramos sobreviventes, éramos lutadoras e éramos livres. 1 ano depois, o primeiro aniversário do julgamento chegou numa terça-feira chuvosa. Isabel agora tinha 11 anos e estava no 6º ano, onde se tinha tornado presidente do conselho estudantil com uma plataforma focada na segurança escolar e no apoio a colegas que enfrentavam problemas em casa. Eu tinha completado o meu 1º ano como enfermeira no Hospital de São João e tinha sido selecionada para liderar um novo programa de detecção de violência doméstica no departamento de urgências. O meu pai tinha transformado o seu trabalho de reforma em tempo integral como conselheiro para famílias militares, enfrentando crises domésticas, usando a sua experiência e autoridade para intervir antes que as situações escalassem. Nessa manhã, recebi uma chamada inesperada. Beatriz Herrera? Sim. Fala a diretora Lopes do Instituto Nacional da Mulher. Estou a contactá-la porque decidimos atribuir o Prêmio Nacional de Coragem Feminina este ano a si e a sua filha pela sua contribuição para a justiça e proteção familiar. Fiquei sem palavras. Senhora Herrera? Sim, estou aqui. É só que... é uma honra inesperada. A vossa história inspirou mudanças na legislação nacional. O projeto de lei que permite a admissão de evidência recolhida por menores em casos de violência doméstica já foi aprovado pelo Parlamento. Além disso, o seu trabalho no hospital serviu como modelo para protocolos nacionais. Depois de desligar, liguei para Isabel na escola para lhe dar a notícia. Mãe! Gritou tão alto que provavelmente toda a sua turma a ouviu. Isso significa que ajudamos a mudar as leis para outras crianças. Sim, meu amor, é exatamente isso que significa. Posso dizer ao avô? Claro. Nessa tarde, os 3 sentamo-nos na nossa sala a celebrar com um bolo de chocolate que Isabel tinha insistido em fazer ela mesma. Sabem qual é a coisa mais louca de tudo isto? Disse Isabel entre dentadas de bolo. O quê? Que ele pensou que tinha todo o poder, mas no fim, uma menina de 9 anos com um tablet tinha mais poder que ele. O meu pai riu-se. Essa é uma lição importante, Isabel. O poder real não vem de assustar as pessoas ou controlá-las. O poder real vem da verdade, da justiça e da coragem para agir quando algo está errado. E de ter família que nos ama, acrescentou Isabel. E de ter família que nos ama, concordou o meu pai. Enquanto limpávamos depois da nossa pequena celebração, refleti sobre a jornada que tínhamos feito. Há 2 anos, éramos prisioneiras na nossa própria casa, vivendo em terror constante. Hoje, éramos reconhecidas nacionalmente pela nossa coragem e tínhamos ajudado a mudar leis que protegeriam outras crianças. Mas o prêmio maior não era o reconhecimento público,
Era o riso de Isabel quando seus amigos vinham visitar-nos. Era a paz de dormir sem medo. Era a liberdade de sermos nós mesmas sem desculpas. Era a simples e extraordinária realidade de que tínhamos ganho. Não só contra Rodrigo, mas contra um sistema que tinha sido desenhado para nos silenciar. Tínhamos ganho contra a crença de que as vítimas não tinham poder. Tínhamos ganho contra a ideia de que as crianças não podiam mudar as coisas. E mais importante, tínhamos ganho a nossa liberdade para escrever os próximos capítulos das nossas vidas com as nossas próprias mãos. 3 anos após a sentença, a notificação chegou numa sexta-feira de manhã, entregue por um oficial de liberdade condicional que se desculpou por interromper o meu dia de folga. Rodrigo Antônio Moraes Castilho será libertado do estabelecimento prisional de Custóias no próximo terça-feira, 15 de março, depois de cumprir a sua sentença completa. Como vítima registrada, tem direito a ser notificada da sua libertação e a solicitar extensão da ordem de restrição. Segurei o papel com mãos surpreendentemente firmes. Sabia que este dia chegaria, mas ainda assim, ver as palavras impressas em papel oficial fez algo mexer-se no meu estômago. Isabel, agora de 13 anos e no 2º ano do ensino secundário, chegou da escola encontrando-me sentada à mesa da cozinha com o documento à minha frente. "O que é isso, mãe?" perguntou, largando a mochila e aproximando-se para ler por cima do meu ombro. "O teu pai sai da prisão na próxima semana." Esperei a sua reação, preparando-me para medo, ansiedade, talvez até lágrimas. Em vez disso, Isabel sentou-se à minha frente com a mesma calma calculada que tinha mostrado nessa noite de Natal há 3 anos. "Como te sentes em relação a isso?" perguntou-me. Era típico da minha filha virá-lo e perguntar-me primeiro como estava eu. Honestamente, mais tranquila do que pensava que estaria. "E tu?" Isabel considerou a pergunta seriamente, como considerava tudo. "Curiosa", disse finalmente. "Pergunto-me se mudou. Pergunto-me se aprendeu algo, mas já não tenho medo dele." "Por quê?" "Porque já não somos as mesmas pessoas que éramos quando nos magoou. Tu és mais forte, eu sou maior e ele perdeu todo o seu poder sobre nós há muito tempo." A minha filha tinha crescido para se tornar numa adolescente extraordinária. Aos 13 anos, já tinha dado apresentações em 5 universidades diferentes. Tinha sido convidada a falar no Parlamento Nacional sobre direitos das crianças e tinha estabelecido um programa de mentores na sua escola para estudantes que enfrentavam problemas familiares. Fisicamente, tinha herdado a altura do meu pai e prometia ser mais alta que eu. Mas era a sua presença mental que realmente impressionava as pessoas. Tinha uma forma de falar que fazia os adultos inclinarem-se para a frente para escutar. Uma autoridade tranquila que vinha de ter navegado por águas profundas e ter emergido mais forte. "Queres vê-lo?" perguntei-lhe em voz baixa. "O tribunal diz que tens direito a visitas supervisionadas se as quiseres." "Não", respondeu sem hesitar. "Não tenho nada para lhe dizer. E honestamente, não acho que ele tenha algo para me dizer que eu precise de ouvir." 5 anos depois, Isabel, agora de 18 anos, estava a fazer as malas para o seu 1º ano na Universidade do Porto, onde estudaria Direito com especialização em Direitos de Menores. Tinha recebido bolsas completas de 3 universidades diferentes, mas escolheu ficar em Portugal para estar perto da família e continuar o seu trabalho de defesa local. Eu tinha me tornado na diretora do programa de violência doméstica do hospital e tinha regressado à escola para obter o meu mestrado em serviço social. O meu pai, agora de 75 anos, tinha escrito um livro sobre técnicas de intervenção familiar que se tinha tornado texto obrigatório em academias militares de toda a Península Ibérica. No decorrer de 5 anos, nunca mais tivemos notícias diretas de Rodrigo. Ocasionalmente, alguém mencionava tê-lo visto a trabalhar em empregos menores no Porto, vivendo sozinho, aparentemente tendo perdido qualquer contato com a sua família original. Mas essas notícias eram raras e cada vez nos importavam menos. Na noite antes de Isabel se ir para a universidade, estávamos sentadas no nosso pequeno terraço, a ver o pôr do sol sobre as montanhas que rodeavam Braga. "Alguma vez te perguntaste como teriam sido as coisas se não tivesses começado a gravar?"
Perguntei-lhe. Isabel considerou a pergunta seriamente. Às vezes, mas depois penso em todas as famílias que ajudamos desde então, em todas as leis que se mudaram, em todas as crianças que agora sabem que podem procurar ajuda. Se tivéssemos ficado em silêncio, nada disso teria acontecido. E não te arrependes de ter perdido uma infância normal? Mãe, disse com um sorriso. Ajudar a salvar a minha família quando tinha 9 anos deu-me mais propósito e satisfação do que qualquer infância normal poderia ter dado. Ensinou-me que mesmo os mais pequenos podem mudar o mundo quando têm a coragem de agir. Voltou-se para mim. Além disso, tive uma infância normal depois. Os últimos 8 anos foram cheios de risos, aventuras, amor, liberdade. Esses foram os meus anos formativos reais. Tinha razão. Os anos após o julgamento tinham sido extraordinários. Tínhamos viajado, tínhamos feito amigos incríveis, tínhamos perseguido os nossos sonhos sem restrições. Isabel tinha tido namorados doces que a tratavam com respeito. Tinha brilhado em desportos e acadêmicos. Tinha desenvolvido talentos que nunca teria podido explorar sob o controle de Rodrigo. Nessa noite, enquanto Isabel dormia pela última vez no nosso apartamento antes de começar a sua vida adulta independente, encontrei-me a refletir sobre a jornada incrível que tínhamos feito. Tínhamos começado como vítimas, quebradas e aterrorizadas. Tínhamos nos tornado sobreviventes, fortes e resilientes. Finalmente, tínhamos nos transformado em ativistas, usando as nossas experiências para proteger outros. O legado de Rodrigo era claro. Tinha perdido tudo o que valorizava, e tinha vivido os últimos 8 anos, sabendo que as suas próprias ações tinham destruído a sua vida. Tinha perdido a sua família, a sua reputação, o seu futuro, e tinha ganho apenas o conhecimento de que tinha criado a sua própria nêmesis, na forma de uma menina de 9 anos que se tinha recusado a ser vítima. O nosso legado era diferente. Tínhamos transformado a nossa dor em propósito, o nosso trauma em triunfo. Tínhamos criado mudanças duradouras que protegeriam gerações futuras de crianças. Tínhamos demonstrado que a justiça nem sempre vem de onde esperamos, e que às vezes os heróis mais improváveis criam a mudança mais profunda. Epílogo. 10 anos depois. Hoje, Isabel tem 28 anos e é uma advogada de direitos de menores reconhecida internacionalmente. Casou-se com um homem gentil que a adora e a respeita, e está à espera do seu primeiro filho. Diz que quer ensinar ao seu filho sobre coragem, justiça e o poder de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Eu tenho 50 anos e dirijo uma organização sem fins lucrativos que ajuda vítimas de violência doméstica a reconstruir as suas vidas. O meu pai, agora de 85 anos, continua a ser a minha rocha e o avô mais orgulhoso do mundo. Rodrigo, até onde sabemos, vive sozinho algures em Espanha. Nunca se voltou a casar, nunca teve outros filhos. O seu legado é uma vida vazia e o conhecimento de que foi derrotado pela coragem de quem tentou quebrar. O nosso legado é diferente. Uma família forte, vidas plenas e a satisfação de saber que usamos as nossas experiências para criar um mundo mais seguro para outros. A lei que permite evidência recolhida por menores em casos de violência doméstica agora chama-se Lei Isabel e foi adotada por 8 países europeus. Milhares de crianças foram salvas porque uma menina de 9 anos se recusou a permanecer silenciosa. E isso, afinal, é o que realmente importa.